Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa terça-feira, véspera de feriado, né? Para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que joga amanhã contra a equipe do Fortaleza, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco vai amanhã com um técnico interino. Vamos falar aqui sobre o treinador, né? Emiliano Dias postou ontem uma mensagem se despedindo do Vasco, o Vasco que busca um novo treinador, e esse novo treinador deve ser estrangeiro. Vamos falar também sobre Paulo André, que pode vir para trabalhar na direção de futebol do Vasco da Gama, e também vamos falar sobre protestos, né? Porque ontem o dia foi realmente bastante intenso em relação a isso. Tivemos a cobrança das organizadas no CT e hoje pela manhã os muros de São Januário amanheceram pichados com frases pedindo saída da 777 e saída também do CEO Lúcio Barbosa. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO, você sabe, né? Tem um QR Code na tela, é só apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO, lá você se cadastra usando o cupom MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Dê seus palpites lá na KTO, ganhando 20% de bônus usando o cupom MDG20. Bom, meus queridos, ontem, como todo mundo sabe, o dia foi bastante agitado, né? Tivemos ontem manifestação das torcidas organizadas lá no CT Moacir Barbosa e, assim, a repercussão foi muito positiva, né? A grande maioria da torcida do Vasco apoiou o manifesto aí feito pelas organizadas, principalmente a forma, né, como foi falado ali com os jogadores, o desabafo, né, dos torcedores com os jogadores. Eu acho que muita gente se sentiu representado. Mas não parou por ali, né? Na madrugada de ontem para hoje, os muros de São Januário foram pichados com frases de protestos e também pedidos de saída da 777. Vou colocar aqui o que foi pichado, né? As pichações que aconteceram essa madrugada em São Januário. Tá aparecendo aí. Primeiro, uma frase ali: fora 777. Uma outra com ameaças, né? Se cair vai morrer. Mais uma ali pedindo protestos, né? Fora Lúcio. Tivemos também alguns cartazes ali: 771, cumpram as suas promessas, colado ali no portão 5, né? Safados, respeitem o Vasco. 771, cumpram suas promessas. 200 milhões nessa merda. Óbvio aí falando, né, do dinheiro que foi gasto para montar o time, que é essa M aí que a gente está vendo. O Vasco não precisa de vocês, voltem para casa. Mais uma frase aí direcionado a 777. Safados, 200 milhões para quê? E por último ali também alguns cartazes com fora 777, né? 777 out. Enfim, foi essa aí a manifestações aí de torcedores, né, em São Januário. A gente não sabe se foram as organizadas, se foi torcedor comum, enfim, mas São Januário amanheceu com esses protestos, né, da torcida vascaína. O clima realmente bastante pesado, né, nesse momento. Bom, no meio desse turbilhão, o Vasco amanhã encara o Fortaleza, jogo de ida, né, pela Copa do Brasil. O Vasco que vai com seu treinador interino, Rafael Paiva, né, já que Ramon Dias foi demitido logo após a partida contra o Criciúma. O Vasco está avaliando nomes, né, para o lugar de Ramon Dias. E um dos alvos, que é o Pesolano, tem contrato com o Valladolid até junho. Ou seja, o contrato está no fim lá no Valladolid. Talvez isso seja um facilitador na negociação do Vasco da Gama. A informação que a gente tem é que nesse momento a prioridade do Vasco é buscar um treinador estrangeiro, né? Os primeiros nomes que o Vasco busca para substituir Ramon Dias, os primeiros nomes na lista são técnicos estrangeiros. A informação é que o Vasco vai primeiro esgotar todas as possibilidades de técnicos estrangeiros para aí sim, se não conseguir um técnico estrangeiro, mirar no mercado nacional. A gente só espera que isso não demore, né?
que isso não demore, que o Vasco consiga logo esse novo treinador, porque tudo envolvendo o 777 demora uma eternidade. A única coisa que não demorou foi a demissão do Ramon Dias, né? Isso aí aconteceu 15 minutos depois do jogo. Falando nisso, o Emiliano Dias postou uma despedida ali, né, ao Vasco da Gama. Ele postou na sua rede social uma publicação se despedindo do Vasco. A gente vai conferir o que disse aqui o Emiliano Dias. Já está aparecendo aí na sua tela. Ele postou o seguinte: quero agradecer a toda a família Vasco. Foi um prazer enorme representar esse clube gigante. Serei eternamente grato por todo o carinho que me deram nestes 9 meses. Sempre os carregarei em meu coração. Não posso deixar de agradecer, em especial, a todos os funcionários que me fizeram sentir em casa e a esse grupo de jogadores que dão a vida por esta camisa. A linda história que vivemos ficará para sempre. Tamo junto, Vascão, contra tudo e contra todos. Foi aí a publicação do Emiliano Dias, né, filho de Ramon Dias. E aqui eu desejo para ele uma excelente carreira, né, que ele consiga ser feliz aí por onde passar. Eu acho que ajudaram muito no ano passado, né? Se não fosse Emiliano e Ramon, estaríamos nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Aceitaram o desafio do Vasco, cumpriram o seu papel. Infelizmente, em 2024 as coisas acabaram não acontecendo. Mas boa sorte aí para Ramon e Emiliano Dias. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre Paulo André, porque o jornalista Thiago Fernandes afirmou mais uma vez que Paulo André está muito próximo de trabalhar no Vasco da Gama. Segundo ele, a negociação está muito próxima de ter um desfecho positivo. Confira o que disse o Thiago Fernandes. E o destino mais provável de Paulo André é o Vasco da Gama, isso mesmo. O meu amigo Rodrigo Genta tinha publicado essa informação inicialmente, usou suas redes sociais para divulgar que Paulo André tinha conversas com o Vasco da Gama. Eu consegui confirmar, de fato, nesse momento, o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, conversa com a diretoria, com o atual diretor interino do Cruzeiro e pretende levá-lo para montar uma equipe no departamento de futebol. Lembrando, o Vasco já acertou a contratação do Pedro Martins, que foi diretor de futebol do Cruzeiro durante toda a gestão de Ronaldo Fenômeno. E agora, o Paulo André foi chamado para trabalhar no clube de São Januário. E existe a possibilidade, de fato, de que Paulo André chegue ao departamento de futebol do Vasco para trabalhar ao lado de Pedro Martins. E aí teriam lá toda essa equipe que já foi do Ronaldo Fenômeno aqui no Cruzeiro, agora no Vasco da Gama. E é muito provável, sim, que haja um acerto entre Vasco e Paulo André. Aliás, a pessoa que me passou essa informação disse que a situação já está bem encaminhada, bem pavimentada, a negociação muito próxima de um desfecho positivo, e Paulo André será o novo diretor de futebol. Aliás, será um dos novos integrantes do departamento de futebol do Vasco da Gama. Então, Paulo André e Pedro Martins chegam nesse momento ao Vasco para trabalharem na equipe que hoje tem o Lúcio Barbosa como CEO. Então tá aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!